Fala, rapaziada do meu canal, trazendo a mais um vídeo. E hoje, rapaziada, trago aqui pra vocês uma análise do livro, né, A Marca do Corvo, de Kafka, uma biografia, né, uma biografia que eu li aqui, peguei na biblioteca da escola. Então, o livro é o seguinte, né, a Kafka e a Marca do Corvo. Cara, esse livro aqui é uma biografia de Kafka, então vou estar tratando dele como uma biografia do Kafka, fechou? Cara, mas aqui, ó, a capa do livro é esse, pra quem ficar interessado, quem quiser comprar, ó. Pelo menos esse é o livro que eu tenho, peguei emprestado da biblioteca, ó. Vou mostrar pra vocês. Esse é o livro que eu tenho, às vezes alguém de vocês quer comprar. É o livro que a gente vai fazer análise hoje, vai falar de Kafka também. Se inscreve no canal, deixa seu like que é muito importante. Beba um café, tô aqui com a xicarazinha de café como sempre, até botar aqui do ladinho, né? E vamos pro vídeo de hoje. Bom, eu li essa biografia e gostei bastante. Eu li ela muito rápido. Até achei estranho, li muito rápido a biografia. Geralmente não leio coisas tão rápido, me demora um mês para consumir um negócio de verdade. Os livros do Machado de Assis, se você olhar na análise de livros, você vai ver que tem uma distância de um para o outro, de mais ou menos um mês e alguma coisa. Porque demora para ler, demora para tu consumir, mas isso aqui eu internalizei bem, né? Tô familiarizado com Kafka tem um tempo. Ano passado, eu não tinha esse canal, como eu tenho agora com vocês, mas ano passado eu já li Carta ao Pai, eu tinha lido Metamorfose, uma vez apenas, não acho que me marcou tanto, tem que reler. Mas esse livro aqui, ele é uma obra de arte para falar do Kafka, tá? E, cara, a gente tem que começar falando que... Vamos começar do início, certo? Kafka, meu amigo, Kafka nasceu numa família complicada, em questão de convivência. O único homem da família, né, é o Kafka, foi o único homem, de resto só teve mulheres. O pai do Kafka, como eu já li em Carta ao Pai, mas esse livro aqui destaca muito a questão que o pai era autoritário, mas não autoritário por mal, entende? É um tipo de autoritário de aquele pai, aquele estereótipo de pai grosso que vai brigar, que vai bater só porque o filho é homem e ele tem que ser masculino, compreendeu? Então assim, o pai do cara fica segue nessa linha de tipo, coma direito, ande direito, procure um emprego de homem, entende? É assim que o cara viveu. E é complicado a gente pensar nisso, porque o pai dele assombrou ele desde quando ele foi adulto, né, cara? O cara ficou adulto e o pai dele ainda assombrava ele, né? Mais mentalmente do que fisicamente. Enfim, a mãe do cara fica muito amorosa, vale destacar. O Kafka se dava muito bem na escola, mas, enfim, não ingressou na carreira intelectual antes, muito por conta da questão do pai. Então a gente já vê problemas, desavenças absurdas na vida do Kafka, certo? Mas eu tô aqui pra falar de outra coisa. Quando a gente vai avançando no livro, na biografia do Kafka, né? Até tirar meu marcador daqui. Quando a gente vai avançando no livro da biografia de Kafka, aqui a gente vai vendo várias imagens, várias coisas interessantes. Ó, vou mostrar uma das imagens pra vocês aqui, enquanto eu vou conversando com vocês. Aqui, ó. Livro cheio de imagens interessantes e etc. Vários easter eggs do Kafka por aqui. Bom, falando de amores. Cara, eu tenho uma identificação absurda pelo Kafka em relação a relacionamentos amorosos e amizades. O Kafka, ele nunca se deu bem com ser amigo de todo mundo, compreendeu? Nesse livro aqui, até destaca o quão forte era ele não se dar bem na escola com os outros alunos, entende? Ele sempre ficava meio isolado, mais pra fora, não conseguia se comunicar direito, sabia que a comunicação ali não era rasa, não era muito rasa, sabe? Era escassa, era fraca. Então, assim, eu simpatizo muito com o Kafka nessa questão. Falando de relacionamentos, cara, o Kafka foi tendo namoros e relacionamentos depois de muito velho. Assim, pra sociedade como um todo, depois de muito velho, entende? O Kafka não foi namorar em adolescência, não, ele demorou um pouco mais. Justamente por causa dessa questão. E o primeiro relacionamento que ele teve, pelo menos que o livro destaca, nem foi lá aquelas coisas, entende? No livro, Kafka destaca várias vezes que, assim, ele escrevia pra ela mais como treinamento. Ele não achava ela tão bonita assim, entendeu? Então, convenhamos, o primeiro relacionamento dele não foi tão bom, deu muita experiência pra ele. Mas seguindo, né? Mais pra frente ele vai ter outro relacionamento, mas vai demorar um pouco. Demora, tá? Essas transições de relacionamentos do Kafka costumavam demorar. É uma transição pesada. E dá pra compreender. O Kafka também, falando agora de questão mental,
ele não era lá um sujeito muito otimista, né? Pesava muito pro pessimismo, né? Muito pessimismo, um filósofo muito pessimista, né? Tem gente que vale a briga também, que tem gente que diz que ele é filósofo, tem gente que diz que ele não é filósofo. O que eu considero do Kafka? Eu acho que ele era filósofo, escritor e intelectual. Simples. Por que filósofo? Porque ele questionava, ele criou livros que são, de certa forma, filosofias e romances. Metamorfose é um exemplo. Carta ao Pai segue numa linha mais literária. Enfim, eu pessoalmente considero ele como um filósofo barra intelectual. Se você quiser forçar um pouco mais, barra escritor. Mas eu acho que escritor não precisa, né? É meio que... É meio que... É meio que normal ser escritor. Se você é filósofo, mas se você é escritor também. Mas enfim, né, cara? Agora falando do seguinte. Aqui no livro, deixa eu ver se eu acho uns easter eggs, ó. Falei, vale a pena mostrar pra vocês o Kafka criança, né? Nos easter eggs que tem no livro, ó, o Kafka criança. Mais pra frente a gente enxerga outras coisas, ó. Tem essa imagem aqui também. Vale a observação dessas imagens, que são absurdas, né? Para um livro ele é bem completo, para uma biografia muito completo. Vale destacar a morte de Kafka, né, cara? Que ele não morreu lá da sua melhor forma. Ó, aqui é a cidade onde Kafka foi criado, né? Aqui, ó. Nessa cidade aqui. Aqui embaixo diz o seguinte, né? Praça da Cidade Velha, com torres da prefeitura e da igreja Ten. À extrema esquerda, a casa onde Kafka passou a infância. E aqui tem várias e várias e várias imagens, né, rapaziada? Ver se eu mostro outra pra vocês. Aqui, ó. Aqui a mãe e o pai do Kafka. Vale mostrar pra vocês. Ó. Aqui o pai, né? Aqui a mãe do Kafka. Os nomes dos sujeitos, né? Era o Herman e a Julie. Herman e Julie. Vale lembrar que o Kafka vai namorar uma Julie também. Falando desse relacionamento do Kafka com a Julie, eu quero tratar do seguinte. Claro, eu vou fazer um vídeo muito mais elaborado dos relacionamentos do Kafka. Só deles, tá? Mas eu tenho que fazer uma observação aqui. Meu amigo, o Kafka tava namorando a Julie, era sua segunda namorada, tava quase noivando, por mais que a Julie não queria noivar com ele, né? Não porque eu não gostava dele, ela só não queria mesmo. E aí ele vai lá, ele conhece uma outra garota, né? Muito mais nova que ele, que conseguiu transcrever bem. Eles marcam um encontro profissional, eles conversam sobre isso. E aí o cara fica apaixonado nessa garota que escreveu a carta pra ele e que ele conversou. E ele vai lá e termina com a Julie. Meu amigo, eu achei essa parte, eu achei ele completo de um bobão, isso não se faz, meu amigo. Como é que você tá... Veja bem, Kafka estava namorando a Julie. Certo, perfeito. Ela não queria se casar com ele, mas gostava muito dele. Ótimo. Aí, um certo dia, uma garota foi lá e conseguiu transcrever o que ele tinha escrito e mandou carta para o Kafka. Daí o Kafka ficou intrigado, foi lá e marcou um encontro com essa garota, né? E assim, enquanto com essa garota eles conversaram, o Kafka ficou completamente apaixonado por essa mulher, do nada. E aí, semanas depois, o Kafka vai lá e termina com a Julie. Tem até o diálogo deles aqui, nesse livro. Deles terminando, mas, tipo assim, no livro, né, até fala... Ah, mas eu topo continuar te vendo, por mais que você não queira nada comigo. E mesmo assim ele rompe com ela. Tipo assim, por que você fez isso, entendeu? Ainda bem que não foi a gota d'água. Depois o cara vai namorar uma outra mulher que vai... que vai ver ele morrer e etc. Agora falando mais da questão da sua morte, mais a questão mais assim filosófica da parada, saindo um pouco da vida do Kafka. Depois a gente volta pra fechar com chave de ouro, fechou? Bom, o livro em si é um ótimo livro. Gostei muito, retrata bastante. Esse aqui para quem quiser comprar, tá? Análise Kafka, a marca do corvo. Saindo um pouco da vida do Kafka para a gente comentar um pouco mais sobre ele como um si da figura, né? Antes a gente vai comentar sobre a morte dele. O Kafka pegou uma doença, uma espécie de tuberculose com gripe, né? Que veio afetando sua vida há bastante tempo, né?
E as coisas já não eram muito boas pra ele. Ele também não era um sujeito lá muito otimista. As coisas aconteciam com ele não da melhor forma, a gente sabe. Ele foi ficando cada vez mais depressivo, por mais que essa não seja a palavra certa, né? Depressivo em si não tanto. Era melancólico, acho que a palavra certa que se encaixa aqui é melancolia. Ele era muito melancólico, né, com essa questão. E a doença dele foi piorando quando ele entrou no relacionamento com a sua última mulher, acho que foi a Dora, algo assim. E aí ele morreu de tuberculose, o corpo dele não aguentou, né? No livro até destaca na parte final do livro, a mulher dele traz flores pra ele, enquanto o médico tava fazendo injeção nele pra ele continuar vivo, né? Porque ele tava mal pra caramba e não tinha como fazer com que ele melhorasse. E aí ele cheira as flores e logo em seguida ele morre. Cinematográfico, lindo, perfeito, magnífico. Agora falando da questão movimental do Kafka. Kafka ficou muito famoso hoje em dia por conta de TikTok, por conta de rede social. Mas enfim, as pessoas não conhecem Kafka de verdade. Então fica aqui a minha recomendação. Leiam a biografia de Kafka, pode ser essa aqui, mas eu sei que tem outras, leiam as outras também. Eu recomendo essa porque essa daqui é rica em imagens. Tem muita imagem nesse livro, família. Para você que é fã do Kafka, ou quer conhecer o Kafka, tem muita imagem. Ó, aqui tem o amigo do Kafka, né? Esse aqui é o Marx, o amigo do Kafka. E, enfim, tem muita imagem e eu acho que isso enriquece uma leitura, ainda mais uma leitura de biografia, saca? Te dá uma visão maior e melhor. Aqui seria a primeira namorada do Kafka que eu tinha comentado com vocês, a Felice. Ó, dá pra enxergar? Acho que dá pra enxergar. Aí, rapaziada. Então, assim, enriquece. Eu recomendo vocês lerem Kafka porque, assim, ele não é só um movimentozinho bobo de TikTok, tá? Por mais que a internet e o mundo moderno fez ele virar um movimento bobo de TikTok, mas ele passa muito longe de ser isso, mas muito longe, tá? Ele é um cara muito profundo, é um ser muito profundo. Aqui, ó, a mulher que fica com ele até ele morrer, né? Adoro essa mulher aqui, ó. Essa mulher aqui o Kafka, na última foto que ele tirou, que foi pro passaporte para morar em Berlim, na Alemanha. Enfim, falando sobre o movimento de Kafka no geral, cara, hoje em dia ele vem com um movimento muito grande. Não só nas mídias, eu acho que influência também. O movimento do Kafka é inacreditavelmente muito grande. As pessoas podem dizer que não, ou usarem referências dele sem saber que estão usando referências de Kafka. Mas, de certa forma, eu diria que está influenciando uma baita de uma geração depressiva. Assim como Dostoiévski vem fazendo a mesma coisa. Então vale observar e vale ver o que vai acontecendo, né? Tem coisas aqui interessantes, olha, a letra do Kafka, o Kafka escrevendo, onda na escolinha. Aqui o Kafka escrevendo na escolinha. Peraí, deixa a câmera focar. Calma aí. Aí, ó, acho que vocês estão conseguindo enxergar. Aí, a câmera focou. Viu? Então, assim, para recomendações finais, eu queria achar aqui, né, ele elaborando a obra Metamorfose para mostrar para vocês. Porque o livro ele tem uma imagem da obra Metamorfose sendo elaborada e eu achei muito interessante. Um livro que Kafka achei, rapaziada. Aqui, ó. Aqui é o Rabisco, o Rascunho de Metamorfose. Um livro que hoje é muito famoso. Muito famoso aqui, ó. O Rabisco de Metamorfose. Absurdo, você pode ver que tem... Aqui tem uma baratinha de desenho. Aqui tem outro desenho da barata. Aqui tem umas escrituras. Você pode ver que ele errou aqui também, ó. Que ele errou algumas partes do texto e consertou com rabiscos aqui pra baixo. Então assim, rapaziada, vamos finalizar o vídeo. Se preparem porque vai sair muito material dessa biografia, tá? Essa aqui foi focando como um todo, mas vai sair outros tipos de materiais, falando de relacionamentos e tal, sobre o Kafka. Nota 10, eu acho que é a primeira vez que eu dou uma nota máxima para um livro, nota 10, rapaziada. Livro absurdo, recomendo comprarem, recomendo lerem, recomendo buscarem. Leiam Kafka porque, como eu falei, ele não é só um movimentozinho de TikTok com frasezinhas emocionais aqui e ali. Ele foi um sujeito que sofreu muito. Ele foi um sujeito que, de toda forma, tem muito a acrescentar para a sociedade. Fechou? E agradecer ao amigo de Kafka também, porque sem ele a gente não teria os livros de Kafka, já que o Kafka não ia publicar nunca seus livros e...
E o amigo do Kafka foi lá depois da morte dele, foi lá e publicou os livros tudo e hoje a gente tem conhecimento do Kafka por conta disso. Imagine se os livros de Kafka tivessem sido queimados e destruídos. A gente nem saberia quem foi Kafka. Então vale a observação. É isso, rapaziada. Valeu, tamo junto. Se prepare que vai sair muito material disso. E fui!